Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Voltamos nessa noite para a nossa escola bíblica, amém? Onde a nossa revista é a Princípios Divinos em Tempos de Crise. Princípios Divinos em Tempos de Crise. A lição número 6, que vai falar sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Amém, irmãos? A gente, antes de começar a lição propriamente dita, nós já entendemos, né, que Neemias ele vai pegar uma grande tarefa, uma grande missão, que é reconstruir os muros de Jerusalém. Se nós imaginássemos o tamanho de Jerusalém, que era uma fortaleza, não é verdade? E automaticamente, quando ela foi invadida, o exército opressor, né, que foi o de Nabucodonosor, os reis persas, eles invadiram com todo armamento bélico e destruíram de forma estupenda aquela fortaleza. Então os danos foram muito grandes. Não é verdade, irmão? Hoje a gente sabe como é que é para construir uma casa, fazer as fundações, cavar as sapatas, encher de concreto, colocar ferragem, o tempo, o cansaço, o desespero às vezes, né, com os recursos que às vezes não chegam e faltam, não é verdade? Mas nós vamos ver que Neemias ele passou por diversas situações muito ruins, por sinal, né? Mas nós vamos aprender com ele porque ele tem muito a nos ensinar, a sua dependência com Deus, amém, irmãos? Isso é algo que nós precisamos estar cada dia mais vivenciando e vivendo e entendendo que nós precisamos a cada dia mais e mais dependermos mais de Deus, amém? Bendito é a palavra do Senhor. Por isso nós vamos ao nosso texto áureo, em que diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Bendito é o nome do Senhor. Está em Isaías 60:18. A verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Amém? Está dizendo que toda a obra de Deus ela é com dificuldade, sempre se levanta pessoas para se opor à obra do Senhor, sempre, irmão, sempre. O inimigo sempre ele vai usar de artifício, de recursos para tentar impedir a obra do Senhor. Portanto, tem que haver em nós um despertamento espiritual muito grande, vindo da parte de Deus, para que nós possamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Amém, irmãos? E nesse tempo também estamos atravessando tempos de crise, não é verdade? E tem que haver um despertamento espiritual dentro de nós, liderança, membros da igreja, presbíteros, diáconos, pastores, toda a liderança, todo aquele que ama a Deus, ele percebe a dificuldade que ele tem em fazer desenvolver uma ideia ou um ideal para o crescimento da obra de Deus. Então, só através do despertamento espiritual da parte do Senhor é que nós podemos ser vitoriosos, amém, irmão? E não confiarmos na nossa força, no nosso braço, mas sim confiarmos em Deus, amém? Bendito é a palavra de Deus. Então vamos à leitura de classe, que está em Neemias 1, do 1 ao 4, e depois capítulo 2, do versículo 1 ao 9, onde diz assim a bendita palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e os que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias capítulo 2. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, é claro, irmãos, que estava posto vinho
diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentado junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei me parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim, Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes cartas do rei, e o rei lhe tinha enviado comigo o chefe dos exércitos e cavaleiros. Amém, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. É uma palavra em que Neemias ele coloca para a igreja nesse tempo, né? Ele, um homem que sentiu no seu coração, porque chegou a ele, porque assim Deus enviou homens como seu irmão, e alguns daqueles que ainda ficaram em Judá, aqueles que ficaram, que não foram levados para o cativeiro. E quando ele chegou, quando esses irmãos chegaram até ele e contaram a história para ele, como estava Judá, como estava Jerusalém, as portas queimadas, apresentaram um estrago muito grande. E aquilo muito entristeceu o coração de Neemias, porque ele sabia que lá em Judá estava o sepulcro dos seus pais. Então, e ele sentiu também compungido no seu coração pela dor daqueles irmãos que ali chegaram, contaram a história, colocando como estava assolada a cidade, estado péssimo. Eu fico imaginando, às vezes a gente, aqui onde nós moramos mesmo, às vezes a gente vê assim uma casa depredada, uma casa que um dia foi muito bonita, muito edificada, e depois de passa alguns anos você vê a casa depredada, caindo o telhado, aí você passa e você vê o estado daquela casa, aquilo compunge o seu coração, aquilo deixa você muito entristecido, não é verdade? Agora imagina a situação de Neemias, um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que buscava fazer a vontade de Deus, um homem que tinha compromisso com Deus, amém? E vendo agora a cidade santa destruída, ainda vê o estado dos seus irmãos. Então a gente percebe que Neemias, quando Deus envia esses homens até ele, o coração dele entra em um estado de sentimento muito profundo e de tristeza, e a única coisa que ele faz é ele ora a Deus, irmãos. Ele ora e jejua e fala com Deus. E isso, irmãos, isso foi em dezembro de um determinado ano. E depois de ele ter jejuado e orado ao Senhor, depois de 3 a 4 meses, em março do ano seguinte, é que chega a resposta de Deus a Neemias. Então precisamos já nesse tempo estar entendendo que às vezes o nosso clamor, ele leva um tempo, né, irmão? Para que Deus possa entregar para nós aquilo que nós precisamos, para Neemias, para que ele pudesse edificar Jerusalém, os muros de Jerusalém levaram 3 a 4 meses para que Deus respondesse e para que assim ele pudesse se apresentar ao rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, e colocar para ele o seu pesar, a necessidade que Deus tinha colocado no seu coração quando ele se compungiu com aqueles irmãos, era que voltasse a Jerusalém para reconstruir os muros. Amém, irmãos? Então a gente percebe que
Deus, a princípio, ele enviou emissários, né? Que foram seus irmãos, e aqueles remanescentes para contar a história. Neemias, angustiado, ele jejua e ora a Deus, e a resposta do Senhor veio depois de 3 a 4 meses. Deus responde a Neemias. Deus despertou o rei em atender o pedido de Neemias. Mas como que isso aconteceu? Foi no momento em que Neemias se apresenta ao rei, coloca a situação como estava a cidade, e o rei nota que nunca ele tinha visto Neemias tão triste. E ali ele pergunta: Neemias, o que queres que eu te faça? O que tu me pedes agora? Aí Neemias coloca para ele: olha, meu Senhor, eu preciso voltar na minha terra, em Jerusalém, reedificar os muros da cidade que estão queimados, melhorar o aspecto daquela cidade, porque lá está o sepulcro dos meus pais. Como eu posso estar aqui com tanto conforto e observar os meus irmãos lá carentes? Amém, irmãos? Então a gente percebe que havia um peso no coração de Neemias, e também o coração do rei também ficou muito pesaroso em atender a necessidade de Neemias. Amém? Então tudo isso acontece. O rei ele entrega então cartas a Neemias, e Neemias fala para que ele também pudesse entregar carta para o homem que cuidava do jardim, para que mandasse a madeira para edificar os muros, carta para os governadores por onde ele ia passando, para que desse a passagem. Então Deus cuidou de tudo, irmão. Deus cuidou de tudo para que tudo acontecesse conforme a sua vontade, conforme o clamor que Neemias entregou ao Senhor. Amém? E a chegada de Neemias a Jerusalém. Neemias chegou, e interessante que ele foi à noite para verificar como é que estava o estado da cidade. Ele viu as portas queimadas, ele viu o muro depredado. Então ele começa a ver a situação real da cidade, as brechas que estavam abertas nos muros, e eu creio que ele começou a fazer uma anotação de todo o estado daquele muro. E Neemias declara agora a intenção de edificar os muros, porque ele chama os anciões, chama os sacerdotes que ali estavam, né? As pessoas que poderiam ajudar na obra, na edificação de Jerusalém. Então ele passa para todo uma responsabilidade, ele envolve as pessoas na obra. A gente percebe que nos dias de hoje, na obra do Senhor, na casa do Senhor, há necessidade de envolvermos as pessoas na obra, na casa do Senhor. Há necessidade de os irmãos se envolverem de coração na obra do Senhor. Amém, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Neemias, ele cria planos para edificar esse muro. Então, primeiro ele encontrou 3 portas que estavam destruídas. Então, ele pegou normalmente as comunidades que estavam próximas a essas portas e a esses muros, e ali ele conversa com essas pessoas. Então, como elas moravam ali próximo, então elas envolvidas com o coração compungido em reerguer os muros, elas se envolvem e começa a edificação através de um plano que Neemias traçou, e as pessoas se envolveram e imbuíram na execução desses muros. Então a gente percebe que as pessoas também, elas tinham o desejo no coração em fazer essa obra. E nos dias de hoje, que também atravessamos tempo de crise, é necessário que as pessoas também sintam o desejo em fazer a obra de Deus. Amém? Neemias, ele cria táticas porque haviam opositores para impedir a construção do muro. Então Neemias, ele chama alguns irmãos, ele fala para ele a necessidade de edificar, estar construindo, mas também defendendo com armas, com as suas espadas, porque se o oponente viesse, eles estariam ali tanto para construir como também para defender. Amém, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Houve também, nesse período também, algumas desavenças entre os judeus ricos e os judeus pobres. Eu creio que começou a haver alguma rivalidade, algum disse-me-disse, talvez alguém tentou ser melhor um do que o outro e começou a conflitar. Isso nós falaremos nas próximas aulas, amém? Sobre essa situação. Portanto, é preciso nós entendermos que para a edificação do muro, sempre vai haver pessoas que se levantam contra a obra de Deus. Amém? A gente percebe que tudo é Deus operando na vida dos seus para que a sua obra seja edificada. E nesse período houve 2 homens, Sambalate e Tobias, 2 samaritanos. Eu torno a dizer, irmãos, samaritanos são
são povos que, quando Nabucodonosor ele invadiu e levou o povo cativo, ele trouxe o povo de outras nações, e esse povo ele veio e automaticamente começaram a ter relacionamento com os judeus dali que ainda ficaram, e ali surgiu esse povo chamado samaritanos, em Samaria. E esse povo, por ser um povo idólatra, né, porque eles vinham de outras nações, e outras nações idólatras, então eles não queriam nunca que ali fosse edificado um altar para Deus, que aquela cidade fosse edificada, porque ele sabia que Deus ali, ele ia operar junto ao seu povo, então eles temiam, então por isso que eles sempre se opunham à construção do muro, à construção do altar do Senhor e do templo, amém, irmãos? Então, esses homens, eles surgiram, mas eles foram combatidos, esses homens, eles zombavam do povo judeu, do povo de Israel, mas a gente percebe que a zombaria, ela foi vencida através de oração e determinação. Está na palavra de Deus, irmão, através de oração e determinação. Então hoje, irmão, a gente nos dias de hoje tem muita gente que escarnece ainda do povo de Deus, mas precisamos entender que através da oração e com determinação, todo principado, toda potestade, ela é quebrada em nome de Jesus, amém, irmãos? E também houve também ameaça de forças, porque eles tentaram enfrentar através de força para não ser realizada a obra de Deus, amém? Tentaram guerrear ainda, mas também, e isso também foi vencido por oração e apropriação de medidas de seguranças, como eu falei. Então o povo, ele construía, mas se defendiam e estavam armados com as suas espadas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, porque só assim, através da oração e se munindo com armas, eles também conseguiram também vencer. Amém? E também houve, como em todo lugar, como em toda obra, houve o desânimo e o medo. Porque Jerusalém estava destruída, estava em estado de calamidade, as portas queimadas, então não havia segurança. Então, em qualquer hora, em qualquer momento, poderia entrar o opressor e tentar combater, matá-los para que não fosse edificado. Então havia medo, mas também foi vencido pela fé dos dirigentes piedosos e pelo incentivo. Amém? Neemias estava ali também orando, incentivando, amém, irmãos? Porque só assim, irmão, a obra de Deus, para que aconteça, tem que ter alguém com o coração voltado, com o coração ali, ó, vamos construir, não vamos desanimar, não, vamos orar a Deus, que Deus está no controle, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém, irmãos? E assim o muro foi concluído, e essa vitória está escrita em Neemias 6,16, que só se deu porque o nosso Deus, assim ele participou efetivamente da elaboração dessa obra. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Agora vamos apontar na inauguração do muro o que aconteceu. Então, no momento em que o muro foi concluído, eles fizeram uma festa grandiosa, uma festa maravilhosa, onde foi convocado todos os levitas, né? E eles se dedicaram com alegria nos louvores, com canto, com saltérios, com alaúde e harpas, glorificando a Deus pela conclusão da obra do muro de Jerusalém. O ato de dedicação incluiu também 2 procissões também ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios, aleluias, e o nosso Deus pôde regozijar, porque o muro estava concluído, amém? O templo estava construído, o altar estava construído, ali aconteceu o sacrifício, amém, irmãos? Agora, algo muito interessante que nós temos que trazer para os nossos dias, a importância do muro. O muro representa para nós, nesse tempo, a nossa salvação, amados irmãos, a nossa salvação, a nossa proteção nesse mundo em que nós vivemos. Nós já entendemos que o mundo jaz no maligno, mas a salvação, ela pertence ao reino de Deus. Então, a salvação, ela constrói um muro que divide ali a salvação em Cristo Jesus para o reino de Deus e a perdição no mundo. Então precisamos estar calçados e convictos da necessidade de nós restaurarmos, de nós recuperarmos os muros, as brechas que estão abertas em nossa vida, meus irmãos. E como que se recupera, como que se repara? Através da palavra de Deus, através do entendimento, através da metanoia, amém, irmãos? Então temos que ter um espírito avivado para que nós possamos fazer com que a nossa salvação ela seja alcançada em nome de Jesus, amém, irmãos? Aleluias!
o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dela. Amém, irmãos? Então, o muro, ele nos garante a salvação daqueles que estão nos átrios do Senhor, daqueles que receberam Cristo Jesus e glorificam até o último dia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E assim nós ministramos o nosso estudo. Espero que você tenha entendido a necessidade de você, tudo que você fizer na sua vida, tem que chamar a presença de Deus, tem que buscar, tem que estar orando. As dificuldades vão sempre surgir quando um crente tenta edificar alguma coisa na casa do Senhor, até mesmo quando quer edificar algo na sua vida, dentro da sua família, dentro da sua casa, porque o inimigo vai sempre se opor para que os filhos de Deus sejam vitoriosos. Então, quando você começa a perceber uma opressão, quando você começar a perceber que a dificuldade está te alcançando, ore e clame ao Senhor, jejue ao Senhor, espere no Senhor. Não se esqueça que Neemias, ele orou, e só depois de 3 meses foi que Deus começou a operar na vida de Neemias, onde ele buscou o rei, aí conseguiu cartas para chegar até Jerusalém, edificar os muros de Jerusalém. A gente percebeu que os opositores tentaram se levantar contra a obra de Deus, mas foram vencidos através da oração, da persistência. Amém, irmãos? Então precisamos, nesse tempo de crise, sermos perseverantes, sermos consistentes, tendo uma mente transformada através da palavra e obedecendo a palavra de Deus e a vontade de Deus, permitindo que o Espírito de Deus fale ao nosso espírito, e nós não venhamos a dar ouvido a que a nossa carne, o que o oponente está colocando, que não vai ser possível, que vai ter dificuldade. Não vamos dar ouvido, vamos ouvir o que o Espírito de Deus fala com o nosso espírito, e vamos ser perseverantes em nome de Jesus. Amém? Vou orar com você. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, ó Deus. Eu não sei quais são as dificuldades, ó Deus, que teus filhos têm enfrentado, ó Deus, nesse tempo de crise, tempo de dificuldade, ó Deus, em que o inimigo tem levantado, ó Deus, um arsenal contra os teus filhos, tentando travar e impedir o crescimento dos teus filhos, ó Deus, mas que nessa noite teus filhos possam ter entendido, ó Deus, que com o jejum, com oração, com perseverança, com busca, com serenidade, com mente transformada, através da tua palavra, seremos mais que vitoriosos em nome de Jesus. Por isso eu te peço, ó Deus, coloca um coração renovado nos teus filhos, ó Deus, que teus filhos tenham prazer em te buscar, ó Deus, entender que só através de ti, ó Deus, só através de ti seremos vitoriosos em nome de Jesus. Amém, amém. E uma boa noite, um beijo bem grande no seu coração, amados irmãos.